Muito se fala sobre a importância de se aceitar na vida e na dança. Então, se você tiver com dificuldade aí, menina, esse papo pode ajudar você nessa jornada aí da autoaceitação. E eu também vou conversar rapidamente com vocês por que este tema é tão relevante dentro da sala de aula de dança quando a gente está falando de dança do ventre. Meu nome é Elaine Kate, eu sou professora de dança do ventre e consciência do corpo, e este canal aqui foi pensado para que a gente possa falar, enaltecer, celebrar e também falar a respeito de tudo que constrói a sala de aula de dança. E se tem uma coisa que vai rolar dentro da sala de aula quando a gente tá dando aula com os olhos bem abertos, é perceber que muitas mulheres vão enfrentar na sala de aula a autoaceitação. A aceitação do corpo, a aceitação de processos desse corpo. Mas hoje eu não vou falar aqui como professora e falar sobre como eu identifico ou como que a gente pode lidar, até onde a gente aborda e como a gente trabalha por meio da dança e de outros recursos que a gente tem aí de linguagem para poder dialogar com estes corpos. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários. Mas olha só, menina, deixa mesmo, tá? Não faz que nem quando você esquece de responder o povo no WhatsApp e fica achando que respondeu. Hoje eu quero conversar com vocês como mulher, de forma integrada. Professora, aprendiz, na vida e na dança. E uma mulher também que vai ter outros saberes a quais eu tenho curiosidade e interesse. A vida aí me despertou a buscar essas informações que vão construir esse meu olhar para com a minha pessoa e até para com outras mulheres quando a gente está falando sobre aceitação. E não só o olhar, mas também a observação atenta do que está sendo dialogado e comunicado para mim quando o assunto é a minha própria aceitação. Ou até mesmo perceber o que outras estão falando, que é se autoaceitar. Esse é um tema que aflige muitas de nós. Pra gente falar de aceitação, a gente precisa colocar na conta a não aceitação. A gente tá vivendo um período aonde o positivismo tá chegando num ponto que tá se tornando tóxico, e já tem algumas pessoas falando bastante sobre isso. Porque às vezes é trazido pra gente que a gente só pode pensar na vida de uma forma produtiva e para que a gente possa se realizar nessa vida por um olhar positivo, que vai refletir também no nosso discurso, na forma como a gente vai pensar o mundo. E o mundo, ele é construído por polos, né? Muitas relações que a gente vai travar na vida e na dança também, a gente vai ver que existem polos e que a gente vai transitar entre eles, né? E que tá tudo bem, muitas vezes tá aqui e outras vezes tá aqui, desde que você não agrida as pessoas com isso e até você mesma, mas essas transições, elas são super importantes. Até porque, às vezes, a gente vai trazer uma responsabilidade pra gente se a gente não entender que existe o lado ruim, né? Para que a gente possa encontrar o ponto positivo nessas equações da vida, e a gente vai ficar achando que só depende da gente ter um olhar positivo para que aquilo transforme. E a aceitação tá muito nesse lugar. Então é importante pensar: se existe a necessidade de se aceitar, é porque não estamos nos aceitando. E aí quando a gente vem pra cá, a gente procura por que eu não estou me aceitando. E aí quando a gente vem pra cá, a gente pode encontrar um conceito que a gente vai debater, essa questão da aceitação ou não aceitação do corpo feminino, que é a pressão estética. E a pressão estética, ela vai afligir todos os corpinhos quando a gente está falando de mulheres. Logicamente, a gente aqui não vai ficar medindo e quantificando dores, mas é sabido já também por meio destes estudos e dessas observações que vão ter corpos, ou seja, mulheres, que vão sofrer mais pela pressão estética do que outras. Mas é importante a gente falar sobre essa questão da pressão estética, porque quando a gente está falando dela, a gente também está falando sobre a forma como a nossa sociedade vai se estruturar. Quando a gente fala de sociedade, a gente pode falar de sociedade brasileira, ou a gente pode falar da nossa sociedade ocidental, ou a gente pode falar da sociedade do mundo, e aí a gente vai ver como os processos históricos vão atravessando em um grupo e outro, e que vai aí acabar influenciando, mesmo quando algumas coisas acontecem pra gente diferente aqui, como outros acontecimentos no mundo também vão influenciar. E aí é nesse momento que eu convido você, mulher, a conhecer um pouco mais sobre a Revolução Feminina, que vai acontecer lá pelas bandas da Revolução Francesa também, que sim, a gente vai começar a falar sobre o movimento feminista.
Isso é muito importante porque essa pressão estética que a gente vai falar hoje, ela vai ser observada dentro dessa estrutura social que ela vai ter ali como base o patriarcal e também o capitalismo. E essas duas coisas são muito importantes, de novo, para a gente não pegar uma trolha que ela não é nossa. Ela é direcionada e colocada na nossa mão, mas é a informação que vai fazer a gente, de certa forma, jogar para o ar ou até mesmo conseguir, durante os nossos processos, né, de autoaceitação, entender o que é o nosso olhar e o que foi imposto pra gente no decorrer da história como um entendimento do que é ser mulher, desde nossos comportamentos até a nossa figura. Então, eu convido vocês, vou deixar aqui alguns vídeos que pode ser uma forma de introduzir vocês nestas informações. Inclusive, convido também com muito amor e carinho no coração a mulherada que tem o hábito de dizer: ah, eu não sou feminista, feminismo é muito radical. Existem diversas vertentes e que você pode entender como funciona pra a gente não sair colocando todo mundo dentro de uma caixa. Afinal de contas, é colocando todo mundo dentro de uma caixa que a opressão estética vai existir, que a gente não vai se aceitar, e por isso estamos aqui agora conversando sobre a aceitação deste corpo na vida e na dança, tá bom? Dando alguns spoilers aqui necessário para de repente te instigar mais, que não foi do nada que nós acordamos um dia e resolvemos fazer uma luta tirando a figura masculina ali do nosso rolê. A mulherada já lutou ao lado dos homens no momento em que eles perceberam que era importante ir para a luta para adquirir direitos. E quando eles, muito claramente, adquiriram o direito dos homens, que foi deixado assim bem explícito, cadê nós, mulher? Cadê os nossos direitos? Cadê os homens? A gente se uniu para ajudar nessa revolução. Aí uma coisa muito importante também a gente dialogar, e por isso que o diálogo é muito importante, eu vou dizer que ainda nos dias atuais ele se faz sagrado, e porque a gente também vai ser retirado num determinado processo da história do meio público e a gente vai ser colocada dentro do lar, não é mesmo? E recatada, por favor. E o que vai acontecer nesse período que a gente vai ser colocada cada uma no seu devido lugar e a gente só vai poder fazer parte da sociedade, ter uma vida pública, se a gente tiver um homem ali dando o aval, que pode ser o pai ou o marido, né? Então, a gente vai ser separada dos nossos pares. Quem são nossos pares? Eu e tu, que se identifica e se percebe mulher nessa vida. Quando isso acontece, a gente se separa, a gente não dialoga, a gente não troca uma ideia para entender que muitas coisas que a gente vai passar pode se diferenciar de uma para outra, mas outras tantas a gente vai se identificar. Com quem você pode falar, pode simplesmente virar para você e falar assim: você tá assim porque você é louca. Você não tem a possibilidade de conversar com diversas mulheres e perceber que isso não acontece só com você. Então, o que rola aqui? A gente perde a nossa identidade. Então, fica muito mais fácil falar que é do gênero feminino o dom de ser mãe, o dom de querer gerar a vida, o dom de querer cuidar do marido, da casa, né? Porque quando a gente vai falar de tudo isso, a gente tá colocando o corpo da mulher numa utilidade que é procriar para a humanidade e também, quem sabe o que é o trabalho doméstico, esse trabalho é nada mais nada menos do que um trabalho sem remuneração e sem reconhecimento algum. Por quê? Porque nós merecemos. Por quê? Porque nós queremos fazer isso. É um gosto, entendeu? É tipo natural. Assim como o homem ser pegador. Aí é só a gente olhar aqui, né? Estas questões naturais, biológicas, que faz parte do universo feminino e masculino, que a gente começa a ver quem é que sai na vantagem e desvantagem desse rolê aqui. Isso aqui é muito importante pra gente começar a se olhar com um pouco mais de generosidade, respeito com a gente. Pra gente entender, não, isso aqui pode ser que não seja o meu olhar, essa forma que eu estou me enxergando pode não vir de mim, pode não ser meu. Será que ele não foi construído dentro dessa formação que, além de levar um tempo para construir e se solidificar, ele ainda faz manutenções diárias? E essa manutenção, meus amores, se dá por meio, muitas vezes, da fala da aceitação. Lembra que eu falei que o capitalismo ele vai estar relacionado aqui neste rolê também? Então vamos pensar que o capitalismo é aquela coisa, aquele monstro maravilhoso que ele vai se adaptando conforme a vida vai acontecendo. Então, no momento em que se percebe que a mulherada está começando a abrir os olhos, a questionar esta formação que nos foi dada e falar, não quero isso,
ele vai olhando quais são os discursos que estão sendo formados, aí ele vai abraçando esses discursos, né? E transformando em quê? Em consumo, porque o capital ele faz isso. E para você comprar e consumir, você vai ter que estar o quê? Insatisfeita o tempo inteiro. Se a gente olha para discursos de aceitação do corpo, onde para você se aceitar, você tem que comprar um creme de cabelo, para você se aceitar, você tem que comprar o batom da moda, ou pior, você precisa entrar numa intervenção cirúrgica para afinar o nariz, porque, obviamente, afinar o nariz é um desejo que veio de nós, mulheres. Quando a gente vai falar ou ouvir discursos de aceitação, onde, eu super me aceito, e só vai vir ali falas positivistas, aonde parece que essa mulher ou esta pessoa que está dialogando com a gente, ela está numa vertente crescente, né, de entendimento sobre si, aonde ela não tem uma baixa, aonde ela não tem uma queda, aonde a gente olha e fala assim, caraca, eu nunca me senti tão plena como essa mulher parece estar dizendo pra mim que ela está sentindo dentro desta aceitação. A gente precisa botar alguns pontos de interrogação. A vida, ela não é uma linha reta que sobe. É só você parar aí, menina, e fazer um diário de altos e baixos na vida. Pra quê? Pra tudo. Você vai perceber que se a gente for pensar numa linha de reta, ela não vai ter nada. Ela vai ficar assim, ó. Como é a linha lá quando a gente vai ouvir o nosso coração, né? Ainda bem, porque se ela tiver assim, acabou, morremos, finish, já deu, que nos encontremos se for possível, se não... Mas eu busco entender que a vida ela é circular e espiral, porque muitas vezes a gente vai aprendendo, a gente vai descobrindo coisas e melhorando o nosso olhar, e às vezes a nossa compreensão ou até as informações, elas demoram um pouco mais para chegar. Mas se a gente tá na busca, elas vão acontecendo e a gente tá aqui subindo. Aí de repente a gente tem umas sacadas, a gente começa a ter uma compreensão que começa a levar a gente para outros lugares. Mas também, mesmo depois que a gente chega aqui, a gente pode vir para cá, porque compreender um aspecto da nossa vida não isola a gente de outros tantos atravessamentos. Então, até mesmo essa questão da aceitação com o nosso próprio corpo, a gente vai percebendo no decorrer da vida que tem atravessamentos diversos, inclusive econômicos, políticos e sociais. Falando tudo isso, é muito importante, só para vocês terem uma ideia do como essa ideia anterior que eu tô trazendo aqui para vocês darem uma cutucada aí, se faz importante pra gente entender nessa questão da aceitação, porque tem uma frase que até eu já usei durante um tempo, me dei conta enquanto tava fazendo o roteiro deste vídeo que já não uso há algum tempo, Inxalá, que é: nós mulheres nos arrumamos para outra mulher. Será que é isso mesmo, Brasil? E aí, pensando em todas estas informações que trouxe aqui resumidamente para vocês, eu diria que não, porque se a gente afirma que a gente se arruma para outra mulher e não porque existe uma necessidade que é colocada nos nossos corpos para que a gente se arrume, se vista e até pense que vai ser uma mulher que vai avaliar a nossa figura, que vai ser uma mulher que vai subjugar a nossa imagem, a gente está falando de uma estrutura patriarcal, machista, a qual a gente também é ensinada por meio dela. Porque a gente está querendo dizer aqui que a mulher é aquela que vai reparar na outra, reparar para a finalidade de falar mal, né? De falar mal com outras mulheres, que nós somos vaidosas, porque está na nossa genética. A gente, de novo, abraça mais responsabilidade, mais peso, mas a gente só vai entender, né, qual é o nosso olhar e questionar sempre, mesmo quando a gente achar que é nosso, se é nosso mesmo, se a gente entender essas bases que vão estruturar aí a nossa sociedade. Senão a gente fica só puxando pra gente e a gente não vai conseguir dar conta, porque a gente não tem como se responsabilizar sobre aquilo que não é a gente que construiu. Durante uma boa parte aí da minha existência, o meu corpo, ele caminhou entre o peso 54 e 56 quilos. E aí eu vou trazer essa experiência porque eu sei que essa questão do peso é uma das coisas que mais aflige a nós mulheres, tá? E eu vou falar nós porque faço parte, mesmo que não seja algo que me incomode tanto, e vocês vão entender por que eu tô falando que não me incomoda tanto. E aí também é importante dizer que esses incômodos ou não incômodos vai ter N atravessamentos aí também que podem auxiliar o nosso olhar ou prejudicar o nosso olhar para com a nossa pessoinha. Eu entendo também alguns processos da minha vida aí que foram de privilégio, ao meu ver, e que me ajudaram a, mesmo em momentos em que eu tive mudanças muito bruscas no meu peso, isso não ser o incômodo principal, né? A minha imagem. Então,
Eu me lembro que teve uma época que eu pesei 48 quilos. E nessa época, eu postava vídeo dançando e muitas pessoas curtiam e comentavam. E muitas mulheres, inclusive, vinham por inbox dizer que desejavam ter o corpo que eu estava naquele momento. Ai, que barriga linda, que barriga chapada e tal, que incrível. Isso nas redes sociais. Quando as pessoas me encontravam pessoalmente, a reação era outra. Era: Elaine, você tá muito magra. E aí veja a diferença, né, de discurso. E imagina se eu tivesse comprado um lado ou outro, se eu tivesse dado muita atenção para os dois, como é que eu ficaria? Bom, na dança, esse mesmo corpo, ele estava de que forma? Se sentindo muito fraco, se sentindo com pouca energia. Eu perdi habilidades que eu percebia que eu já tinha conquistado no meu corpo com 54, 56 quilos. Eu comecei a não me reconhecer enquanto corpo que dança. Então eu achava que eu tava perdendo as minhas habilidades, que eu não era mais boa naquilo. Quando eu não conseguia ficar as 3 horas que eu ficava antes treinando, ensaiando, propondo o meu corpo a se movimentar em pesquisa de movimento, eu já começava a ter uma cobrança de: você tá com preguiça, o que tá acontecendo com você que você tá preguiçosa? Eu vivenciei oportunidades na dança de conhecer a educação somática, de ter professores que me levaram por caminhos para entender o que é a dança de forma consciente e saber por estes ensinamentos como me investigar, como me olhar, fechar os olhos, parar e me enxergar, buscar me enxergar por dentro. Quais são os meus espaços? O que eu tenho por dentro? Como funciona? O que ele está ocupando? Parece uma bobagem, mas essa coisa de olhar pra gente dentro desse lugar, matéria do corpo, né? Ossos, articulações, musculatura, também leva a gente a se ouvir por outros meios. Que seja a nossa psique, que seja as nossas emoções, as nossas sensações, porque a gente vai separar muito o corpo, mas tá tudo integrado trabalhando ali. E aí eu me lembrei que eu tinha esse caminho, que eu tinha esses recursos e eu parei, porque é isso, às vezes a gente acha que a gente vai melhorar em movimento e às vezes o que a gente precisa é parar e lidar com as dores, com o que não é tão bonito, com o que não é tão positivo, para que a gente possa entender e encontrar caminhos para que se aquilo que é negativo, que a gente está tendo dificuldade de lidar, para que a gente encontre caminhos para ir para um momento melhor. Então eu me lembro que eu parei e falei: bom, o que muita gente que estava elogiando ou criticando não sabia é que de fato eu não estava bem. Eu tinha vivenciado uma experiência que até aquele momento eu não sabia de fato o que estava me causando tamanha tristeza. Porque eu tinha consciência de que a pessoa envolvida, toda a situação, não era suficiente para aquela tristeza que me tirava fome. Eu não conseguia comer. Logo eu, taurina, né, que o meu lema é: estou com fome, eu não conseguia comer. Quando eu comia, eu só comia porcaria. Então eu vivia comendo esfirra salgada, esfirra doce. E aí eu vivia, era uma vez por dia. Era o quanto eu conseguia me alimentar. Entre outras dores que eu passei nesse processo, que nem compete falar nesse vídeo porque senão vai ficar muito grande. E aí, ao mesmo tempo que eu estava passando por este sofrimento, eu também, enquanto corpo que dança, estava me impondo outro, que era: eu queria resgatar as habilidades, eu queria que meu corpo na dança fosse o mesmo de antes. E eu estava colocando o meu corpo de dança em sofrimento também. Esse outro corpo aqui, que é o mesmo corpo no fim das contas, mas só pra gente ser um pouco didático nesse rolê, ele já estava buscando ajuda. Na verdade, eu sempre que pude estive em terapia, e quando esse processo aconteceu, eu estava em terapia e já estava em investigação. E na verdade, esta era a principal busca e o principal corre que eu tinha que fazer naquele momento. E não significa que eu não tinha que correr com este corpo aqui, mas eu podia ser mais generosa e mais gentil por meio daquele conhecimento que eu já falei pra vocês que eu já tinha e que eu podia tomar a mão dele e colocar em ação. Então foi quando eu comecei a entender que não dava pra eu sofrer num corpo que já estava sofrendo por um sofrimento onde eu poderia encontrar outras coisas que poderiam ser muito bacanas também. E aí eu parei de ficar chorando pela energia muscular que eu não tinha e fui fazer uma coisa que é dançar por meio dos meus ossos, dançar por meio das minhas articulações. Como é que eu desenvolvo sem a minha musculatura tá tão boa como estava antes, ou dentro do bom que eu consegui alcançar agora com este corpo? Então eu me lembro que eu caí muito para as práticas do Derbach. Eu comecei a ver que uma coisa que eu podia fazer entendendo os meus ossos e por onde eu trabalharia com ele era ser cada vez mais minuciosa
com as linhas e as formas que eu me propunha a trazer para minha dança na dança do ventre. Explorei muito dissociação e isolamento e brinquei com o interessante que é também os movimentos menores. E ao invés de eu buscar energia pela minha musculatura, eu buscava a mobilidade por meio das minhas articulações. E aí eu tive um corpo de dança a qual eu curti muito viver durante um tempo. Depois disso, eu voltei para o meu peso normal, isso foi em meados de 2017. 2018 eu já estava melhor, inshallah, mas foi 1 ano e 8 meses nesse processo, né? Dessa minha tristeza. Não cheguei a entrar num quadro de depressão, mas foi bem puxado, porque foi um tempo bem extenso aí para eu entender o que deu de gatilho que me fez sofrer tudo isso e conseguir encontrar. Mas quando eu cheguei no meu peso ideal, deu um tempo, por uma outra mudança que eu busquei pra minha vida, eu engordei 14 quilos. E aí, de novo, vou encontrar um corpo na dança que é diferente dos 48, que é diferente dos 54. Eu vou dizer pra vocês, esse peso a mais aqui era o que eu gostava mais de ter. Tá? É o corpo que eu me acho mais bonita. E aí veja que eu já não tô com a barriga de quando eu tinha 48 e nem 54. Mas confesso que é o corpo que eu gosto mais de estar, porque eu gosto desse corpo mais forte. Eu gosto da minha bochecha forte, do meu braço, das minhas pernas e tal. E aí, nesse corpo, eu já me sentia com mais energia muscular e aí eu comecei a explorar um pouco mais essa ideia dos movimentos marcados por meio da musculatura também. Os movimentos sinuosos, 8 para baixo, 8 para cima, que num corpo mais magro ele ficava maior, com uma dissociação, um movimento que dava uma impressão de maior, né, nos movimentos sinuosos. Nesse outro corpo de 64 quilos, não era isso que acontecia, eu percebia, eu busquei, cavei, busquei espaço nas minhas articulações e ele não me dava. E eu falei, beleza, essa é a movimentação que eu tenho dentro deste corpo de 64 quilos. É a que eu mais gosto? Não, a que eu mais gosto é a outra, mas tá num corpo que não é o meu agora. Então o que eu vou encontrar de bom neste corpo que eu tenho agora? E foi quando eu encontrei marcados com mais energia. E eu vivenciei esse corpo também, até que eu fui encontrar, por questões de saúde mesmo, alguns hábitos, porque nesse corpo eu vou confessar, se no outro eu não tava comendo e quando eu comia era porcaria, neste eu estava comendo porcaria em excesso, além da alimentação saudável. E aí depois, em 2020, eu fui descobrir também que eu tinha problema com glúten. Então eu volto, começo a perder peso de novo e a primeira coisa que acaba sumindo mais rapidamente em mim é a minha barriga, porque até teve um processo que eu acho que é interessante contar pra vocês, que eu deitei pra fazer essa visualização que a gente tem quando a gente tá trabalhando com educação somática, que é a ideia da gente conseguir de olhos fechados compreender o tamanho e a largura do nosso corpo, por fora. E eu me lembro que assim, eu não me incomodava com a minha barriga, não me incomodava mesmo. Mas quando eu fui fazer essa visualização neste corpo, eu me lembro que a sensação que eu tive é que a minha barriga ela estava muito maior do que eu conseguia enxergar lá no espelho. E aí o que aconteceu quando eu parei para prestar atenção nisso? Eu percebi que eu tinha essa sensação de inchaço, né? Então eu abria durante o processo o olho para ver onde a minha barriga estava, porque a sensação era que ela era muito maior. E aí eu me dei conta dessa sensação de inchaço, eu me dei conta de incômodos na minha região aqui do intestino, de dor. E aí eu comecei a perceber na vida que hora ou outra eu sentia essa região latejando, doendo. E começou a passar o tempo, isso começou a aumentar muito. E investigando com os meus médicos, a gente retirou o glúten para ver e possivelmente esse era meu problema mesmo. Eu ainda preciso fazer um acompanhamento, porque até pra gente ser classificado como celíaca ou não, precisa ter um acompanhamento, é complexo, falta médicos ainda com conhecimento de causa para abordar esse assunto. Eu tô contando tudo isso para vocês verem que assim, antes da gente olhar para o modelo do outro, do que a gente gostaria de ser ou do que estão dizendo que tá tudo bem em aceitação, a gente precisa voltar o olhar com muita intensidade pra gente, investigar e dialogar com outras mulheres. Isso é muito importante. E aí pode ser que esse olhar mais investigativo sobre você faça você perceber que mesmo quando você consegue notar coisas que não são tão confortáveis ou que você não acha tão bonito em você, tem outras que te deixam muito bem e que você gosta em você e que não vai te empatar de você viver o que você quiser na vida e na dança por conta, né, de não se sentir plena e perfeita o tempo todo. Isso não vai acontecer, tá, mulher? Pra nenhuma de nós. E aí, eu acho que é interessante fazer esse alerta pensando no universo da dança, porque
Às vezes as pessoas vão falar, a dança não é pra todos. Eu vou ter que concordar. Pra mim, a dança ela não vai ser pra todo mundo porque ela não vai comunicar com todo mundo. E ela não vai ser um lugar onde todo mundo vai se sentir a necessidade de estar para comunicar, para ser uma forma de existência, de manifestação. Aí veja que eu não falei de corpo, de estética. A gente tá falando de um olhar do que serve e do que não me serve, pensando no ser de uma forma mais integrada. Então, se você é uma mulher que gosta da dança, percebe que esse é um dos cantinhos, o seu corpo deseja estar e vivenciar, não deixe de vivenciar a dança do jeito que você puder e quiser nesse momento, porque você não se julga num corpo ideal, porque o ideal e o padrão não existe. E se você ficar buscando isso para poder fazer o que você tem vontade, pode ser que você nunca faça. Além de não conseguir perceber, independente do corpo e forma que você tem, o quanto o nosso corpo ele é inteligente e até mesmo quando a gente está com dificuldade de fazer um movimento, quando a gente está num determinado corpo, como é o corpo inteligente falando, olha, você não está tendo mais espaço na sua articulação aqui para o movimento, porque tem outras coisas dentro do seu corpinho que estão precisando se acomodar dentro do seu corpo e ocupar espaço também para que você consiga continuar existindo. Então é isso. Aproveito para convidar vocês, porque esta semana vou começar lá pelo meu Instagram a abrir meus ensaios, os meus treinos, mais do que ficar mostrando, né, o que eu estou fazendo, como eu estudo, porque é isso, tá, gente? Não é aula. Eu não vou ensinar passo de dança nem conceitos de dança. Eu vou mostrar para vocês como é o meu corpo quando eu me proponho a estudar, a pesquisar. Pessoa aqui, né, não vou me separar também como uma mulher dentro desse processo de forma integrada, sendo atravessada pelos meus saberes, pela paixão que tenho de trabalhar com dança, mas também carregada dos atravessamentos e dores da vida. Como que é esse corpo antes de chegar ali para fazer o trabalho? Como ele está disposto sempre? A dança vai transformar essa disposição, vai transformar sempre? O que a gente vai conseguir concluir no final? E aí eu vou dar liberdade para você escolher, enquanto espectador aí do outro lado, que vai poder ter acesso, porque eu vou entrar ao vivo de quinta-feira às 19 e de terça às 10 da manhã, tá? E aliás, este período foi solicitado pela galera que tá no meu Instagram, então me siga lá também. Então de quinta às 19, de terça às 10 da manhã, eu vou entrar aqui e deixar vocês participarem da forma como vocês quiserem escolher, como observadoras e depois ver o que isso leva para você aí, te estimula nas práticas de dança, tentando me acompanhar. Convido vocês para chegarem lá e a gente vai conversando mais sobre isso, tá bom? Eu acho que isso também vai ajudar a gente a entender melhor essa questão da nossa aceitação, mesmo quando a gente não tá muito bem ou não se aceitando muito bem, no corpo que vive e no corpo que dança. É isso, espero que vocês tenham gostado, se esse vídeo foi bom pra você, se te fez refletir, se você acha que tem mulheres que precisam ver esse vídeo, não esquece de compartilhar. Se possível, me marca, eu vou ficar muito feliz de saber com quem esses vídeos estão dialogando, quem tá aí se identificando. Recompartilho também nas minhas redes e até de repente posso te conhecer e te seguir também, te acompanhar e estreitar mais as nossas relações aí. Convido também para comentar aqui embaixo, trazer suas experiências, suas percepções. Muito obrigada se você ficou aqui até o final. Um super beijo